Durante o bate-papo, subiu uma hashtag nas redes sociais, né? Tivemos um Trending Topics. Hashtag Lula transfóbico ficou entre as mais comentadas nas redes sociais. Segundo Lula, é um absurdo dizer que uma pessoa nasce mulher e depois vira homem, mas vamos conferir na própria voz do ex-presidente. Onde está a nossa sonora? A sonora se calou? Foi censurado. Vamos ouvir a fala do ex-presidente Lula. Coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Exatamente. E nós vamos continuar aqui também com as falas. Vamos passar adiante aqui na pauta e ao final a gente vai fazer as nossas considerações sobre esses últimos temas polêmicos do Flow Podcast, onde o Lula também disse que é contra o aborto, mas ponderou, abro aspas, quem tem que decidir isso é a lei, não o presidente, fecho aspas. A declaração é contraditória, já que neste ano o Lula admitiu que era a favor do aborto. Bom, vamos aos trechos. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Desvendar me dera, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem pro pai, nem pra mãe, nem pra ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Estado? Eu sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. Concordo. É preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas. O candidato do PT também fez graves insinuações contra Neymar, craque da seleção brasileira e que joga atualmente na França. Lula deixou subentendido que o jogador teve dívida de imposto de renda perdoada por Bolsonaro. Vamos conferir. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. O candidato do PT fez esta participação ontem no Flow Podcast, que não foi censurado. Nós vamos aqui para rápidas considerações sobre esses 3 temas que tomaram conta não só do noticiário, mas de toda a rede social, que é parte importante do noticiário hoje em dia. Nós temos aqui a questão da comparação, porque eu já sei que o Felipe vai falar que foi uma comparação infeliz, mas sempre é uma comparação infeliz, né? Não dá para pensar em homem que vira mulher. E também o tema do aborto, dessa ida e vinda, quem fala demais dá bom dia a cavalo, e também essa ilação sobre o Neymar. Vou começar com a Daniela Alves. Daniela. Bom, Pavinato, só por essas frases, esses trechos que foram colocados aqui, nós conseguimos entender o porquê um podcast que costuma durar entre 3-4 horas, pelo menos, durou um pouco mais de 1h30. Porque os assessores não poderiam deixar que o Lula falasse mais. Nós temos aqui uma declaração contra o aborto, nós todos sabemos que ele é a favor. Por que não defender políticas públicas para evitar gravidez? Por que colocar sempre a questão do fortalecimento do aborto? Nós temos outras políticas públicas que podem e devem ser fortalecidas para evitar que uma catástrofe ocorra, porque a morte de um ser não deve ser flexibilizada, ao meu ver. Além disso, nós temos essa questão da transfobia, que podem falar que é uma declaração infeliz, como são várias outras declarações,
mas que nós também não podemos deixar isso passar em branco, né? Temos a questão do Neymar, né, que ele está colocando ali um crime, na verdade, né, está fazendo uma denúncia. Se ele não fez a denúncia porque ele sabe de alguma coisa que ninguém mais sabe. Para além disso, também tem outras falas do presidente ali. Ele já começou falando no podcast que o presidente, ele é mentiroso. Vai ou não vai ser censurada essa parte? Por que é mentiroso? Quais partes o presidente mentiu? Isso também não foi colocado, né? Também ele falou, ninguém mais presta atenção em plano de governo. Talvez seja por isso que o presidente Lula não apresentou um plano de governo. Não existe uma carta de intenções. E, além disso, quando nós analisamos toda a entrevista, mais a carta de intenções que falam que é um plano de governo, não existe nada de propostas dos outros candidatos que colocaram na frente ampla. Na carta de intenções ali existe um parágrafo de meio ambiente. Essa foi a contribuição de Marina Silva. Cadê as falas e cadê as propostas da Simone Tebet ali? Eu também não vi aderindo nenhuma das propostas do Ciro Gomes. É só mais as propostas, não é, ou ilações do lulopetismo, mas para além a gente não consegue verificar nenhuma característica de frente ampla, apenas as propostas e essas ilações do lulopetismo. Deputado Paulo Ganimi, o que você achou? Assistiu, não assistiu? Viu os trechos? Quais suas considerações? Renato, eu não assisti, vi alguns trechos como esses que vocês mostraram, né? Eu acho que realmente tem coisa ali que é grave, o plano de governo, né, que foi mencionado, realmente não dá para entender, não ter um plano de governo concreto de um cara que quer ser presidente da República, ainda mais alguém que já foi, que deveria conhecer e entender bem o que é o Brasil, mas a gente sabe que não conhece, só conhece o que é roubar o Brasil. Inclusive tem uma fala dele que chamou a atenção, que vocês não mencionaram, que ele disse que ele queria ser dono de bar, né, na época que ele ainda era metalúrgico, e aí ele falou, não, mas se eu fosse dono de bar eu teria bebido todo o estoque. Eu acho que foi o que aconteceu quando ele virou presidente da República, né? Ele bebeu todo o estoque, roubou toda a população, né? A comparação ela é válida. Eu acho que é por isso que ele não pode voltar à cena do crime para que seja presidente novamente, né? Ele deixou isso muito claro ali, porque não é uma questão apenas do que ele fez, mas é uma questão comportamental, uma questão de princípios e valores. Ele não teria capacidade de ser dono do bar, como ele também não teve capacidade de ser presidente da República sem beber todo o estoque. Quero agradecer a participação de hoje do deputado. Volte mais vezes, é sempre uma honra estar contigo. Um grande abraço, deputado. Um abraço, Pavinato, um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Felipe Monteiro, eu acho que nenhum candidato devia ir para podcast, fazer live essa hora. Concorda? Que só dá... Você só produz assunto que não merece discussão, ou eles são muito reveladores? O que você acha? Bom, eu acho que sim. Eu acho que o podcast você acaba expondo o candidato, né? Porque não tem muita defesa, não tem assessor por trás. O rei está nu. Oi? O rei está nu. Agora, Deus engraçado... me livre realizar essa imagem agora. Agora, alguns pontos, Pavinato. Primeiro ponto, a questão do aborto é um tema muito espinhoso, né? É um tema que as pessoas fazem o aborto, né? Mas como a sociedade reprova, publicamente ela se coloca contra o aborto. Então é normal o conservador fazer aborto, mas para todo mundo falar que o aborto é algo diabólico e é contrário ao aborto. Mas agora tem o print, né? Agora acabou, né? Não dá pra você fazer. E eu vejo, Pavinato, eu vejo assim, eu não acho contradição no Lula nesse aspecto, que eu acho natural, né, alguém se colocar pessoalmente como aborto e ser contra o aborto e ser a favor do aborto como política pública, né? Eu não vejo essa contradição, né? O fato é que as pessoas com poder aquisitivo fazem aborto, conhecem o médico bom que faz aborto e consegue fazer o aborto. As pessoas pobres, né? O índice de pessoas que morrem pobres tentando fazer aborto é surreal, né? É absurdo, né? Mas é uma pauta, isso que é importante deixar para você. Política é isso, gente, é uma pauta que a sociedade não quer agora. Exato. Então, e é do Congresso. Então falar, por exemplo, que o Lula vai fazer o aborto, colocar essa pauta moral
como Lula vai fazer o aborto se for eleito, isso não é verdade. Ele está se colocando contra o aborto nesse momento. Não quer colocar. Então, não quer colocar, pode ser, faz parte da política isso. Ele sabe que para ser eleito ele tem que segurar algumas pautas. Já dizia Dilma. É o diálogo, faz parte do diálogo. É o diabo. A Dilma falava fazer o diabo. Não, o que o Felipe está falando é o contrário. Vamos lá. Para ganhar a eleição precisa mentir. Mas é a mesma coisa do diabo. Bom, nós estamos aqui com o tempo enxuto. Tomé Abduche, suas considerações, depois a palavra ao professor Capeça. O Lula mente de maneira compulsiva. Isso é visto claramente. Vejam, acabamos de mostrar aqui o que ele falou do aborto antes e o que ele falou do aborto depois. Ele sempre foi a favor do aborto. Ele é a favor da transfobia. Sempre foi. Só que num país onde nós temos mais de 80% de cristãos e ele precisa conquistar votos para ganhar a eleição, ele vai falar o que precisa ser falado. Essa é a esquerda do Brasil. Eles falam uma coisa para uma coisa para outros e no final eles tomam o nosso país como aconteceu em todo mundo. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Fernando Capeça. Eu acho que ficou muito contraditório. Quer dizer, eu sou contra o aborto, mas vou trabalhar... eu sou contra pessoalmente, mas vou trabalhar como político a favor. Não deixa de ser... Coisa diferente. Acho que isso é uma contradição. Coisa diferente. A questão do Neymar... Parece uma fake news, porque nenhum presidente tem o poder de uma caneta de perdoar. Ele tem uma convicção pessoal, ele é um homem desprendido. Mas nenhum presidente tem esse poder de isentar o imposto. E o que faltou, claro, continua faltando, eu venho dizendo, a prioridade do país é a recuperação econômica, é a geração de emprego. O país, em razão da pandemia, o mundo, em razão da pandemia, está enfrentando uma crise econômica. Acho que o Brasil até está se saindo bem diante da gravidade com que foi essa crise sanitária e humanitária, mas é necessário saber quem apoia a parceria público-privada, quem apoia a privatização, o Estado viável, o controle na gastança. É isso que nós precisamos ouvir. Qual é o projeto econômico para o país? E tudo isso fica em segundo plano por todas essas questões infelizes, acessórias e autoritárias que vimos aí durante todo esse programa. 5 segundos. Só para concluir, o Neymar tem uma das maiores redes do mundo e se colocou a favor do presidente Jair Bolsonaro. É claro que ele vai falar mal do Neymar. Bom, vamos encerrar aqui o programa de hoje. Foi uma honra, né, passar esse tempo aqui com vocês. Foi muito proveitoso esse debate. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui conduzindo com pessoas tão nobres, debates tão profundos e tão necessários para a nossa sociedade.